Olá, eu sou a Thalita, eu sou graduanda do curso de História, licenciatura plena, na Universidade Federal de Ceará e atualmente eu sou bolsista de extensão do curso. E eu vou falar um pouco a respeito do projeto que buscou analisar os impactos da empresa Nova Agro na comunidade Chapada da Apodi, ali visando a questão da produção de mel dos apicultores. E essa pesquisa ela foi realizada através da disciplina de campo do professor doutor Mário Martins Viana Júnior, em que cerca de 40 alunos eles visitaram a comunidade e fizeram diversas entrevistas, não só com os apicultores, mas também com os moradores da região, os moradores no geral. Então, para estimar uma indenização ou uma compensação aos agricultores, aos apicultores da Chapada, o professor ele buscou fazer nesse livro uma série de cálculos e projeções baseado na regressão linear da Graça Martins, da Maria Eugênia Graça Martins, no texto intitulado Análise Quantitativa, em que ele pôde projetar a produção de perdas de colmeias e uma possível compensação para os apicultores. Ele fez uma análise de cruzamento de dados referente aos números de colmeia e à produção de mel de 2018, 2019, 2020 e 2021. E a produção de mel, tanto a produção de mel quanto o enxame, ele aumentou em 2019, foi aumentando a produção e diminuiu em 2020 para 2021 devido às atividades de pulverização da empresa Nova Agro na comunidade. Foram analisados 3 amostras na Fiocruz para conseguir traçar quais seriam as causas das mortes das abelhas. Então foi constatado em todas as amostras que tinham o carbofurano e o fipronil, que ele é até proibido na União Europeia, na Europa, por conta da mortalidade das abelhas, Inclusive, o carbofurano ele tem uma alta toxicidade, também registrada contra aves, abelhas e mamíferos. E então esse resultado dessa análise das abelhas corrobora para o que os apicultores relataram nas entrevistas com relação ao fato das abelhas terem ficado desorientadas e cerca de 50% das abelhas morreram assim repentinamente de uma maneira inédita que eles nunca haviam visto até então. E então, devido a esse novo cenário, foi constatado que em todas as comunidades, com exceção de Barro Vermelho, porque Barro Vermelho ele fica localizado abaixo da Chapada. Então, essa comunidade ela não está na zona de desmatamento e na zona de pulverização do agrotóxico, em que está aquela contaminação pelo ar também, que os moradores relataram a questão do mau cheiro. Então, com exceção dessa comunidade, todas as outras acabaram tendo grandes perdas de sua produção. Isso foi analisado quantitativamente. Analisando especificamente cada comunidade, tiveram comunidades com perdas de mais de 60% de sua produção. Então, os
dados, eles colaboram para essa análise de que a chegada da empresa impactou sim a comunidade, dado todos esses acontecimentos que eu venho falando e que está constatado no livro do professor Mário Martins. A partir do mapa da queda de produção de mel nas comunidades, constatado no livro do Mário Martins, pode ser visualizado essa perda de produção por conta também da elevação da temperatura e devido ao desmatamento da Nova Agro, em que esse desmatamento ele teve também um papel importante na produtividade de mel, que não foi constatado antes da chegada da empresa. E essa pesquisa ele buscou produzir uma avaliação sobre a atividade apícola, né, na região e sobre esses impactos socioambientais da empresa Nova Agro na comunidade. E culminou no trabalho Como Matar Abelhas, Agronegócio e Comunidade do Tabuleiro do Norte, Ceará 2018 a 2021, que é o livro do professor Dr. Mário Martins Viana Júnior. Esse recorte, que foi delimitado de 2018 a 2021, foi com o intuito de analisar como estava a dinâmica da comunidade antes da chegada da empresa Nova Agro e como se deu o impacto a partir da instalação e as atividades no ano de 2019, que começou com a questão do desmatamento na região e em 2020 começou a pulverização dos agrotóxicos nas plantações de algodão e soja. A pesquisa ela teve como base não só as entrevistas, né, a questão da oralidade, mas também dados da pesquisa da Caritas Diocesana de Limoeiro do Norte, que é uma organização que ela atua não só na região de Limoeiro do Norte, mas em diversas regiões ali do Baixo e Médio Jaguaribe. Então, fica ali no Vale do Jaguaribe e ela atua ajudando diversas comunidades, diversos moradores nessa pesquisa da Caritas, junto com o IFCE, intitulado Diagnóstico Apicultura, em que eles entrevistam cerca de 38 apicultores dos 100 apicultores localizados na Chapada do Apodi. Especificamente na Chapada, pois na região do Tabuleiro do Norte tem cerca de 600 apicultores. Então, nas entrevistas com os apicultores foi relatado não só a perda de produção, né, a grande perda de produção apícola após a instalação e o começo das atividades da empresa Nova Agro, porque ela se instalou em 2019 e começou suas atividades com desmatamento e a partir de 2020 começou com a pulverização dos agrotóxicos. Então foi relatado não somente essa questão da perda de produção, como também do assédio empreendido pela empresa nos moradores, para que eles vendam suas terras, suas casas. Então essa desapropriação de terras devido ao avanço da Nova Agro na região, né? Porque eles estão comprando as terras dos moradores e cercando os moradores de agrotóxicos, pulverizando suas produções de algodão e soja. Em relatos e entrevistas que eu fiz na comunidade, não só eu, como os alunos da disciplina, tiveram moradores que, como moravam muito próximo a essa região que está sendo pulverizada, tiveram que usar máscaras porque à noite para dormir, né, por conta do cheiro do veneno. Então, os moradores no geral estão sendo impactados com a instalação da empresa. E aqui no livro foi decidido focar na questão da produção apícola, como eu já havia falado anteriormente,
e trouxe o estudo a pesquisa da Caritas, né, que é um órgão que é uma organização, né, que ele atua ali nas comunidades de Baixa e Médio Jaguaribe, baseada em 3 critérios: na produção, baixa produção de mel, necessidade de ampliação do número de colmeia e a diminuição da média de produção de mel nas colmeias. Por fim, eu gostaria de trazer algo que o Mário Martins traz no livro dele, a respeito de uma proposta de indenização financeira para os apicultores que perderam grande parte de suas produções devido à empresa. Aí seria um negócio entre a empresa e os apicultores, para que os apicultores pudessem ser compensados devido a esse prejuízo que eles tiveram por causa das ações da empresa na Chapada. Então, o Mário Martins, ele estimou uma média de valor mensal, levando em consideração o salário mínimo em 2022, que era de R$ 1.212. Então, ele fez os cálculos e cada apicultor deveria ser ressarcido em cerca de R$ 17.525, né? Optando por parcelar em 12 meses, né? Por pagar em 12 meses, poderia ser parcelas de R$ 1.460,46. Então, seria negociado entre a empresa Nova Agro e os apicultores, né? Então, essa proposta, ela é uma busca para que os apicultores sejam ressarcidos pelos seus prejuízos. E assim eu concluo a minha apresentação. Obrigada pela atenção.